Olá, aqui quem fala é o Sargento Jesus. Nós teremos agora a nossa aula de NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Esta aula será baseada na avaliação de um estudo de caso relacionando possíveis causas de um acidente de trabalho envolvendo um veículo de transporte de cargas em uma indústria de alimentos. Acidentes com empilhadeiras, assim como diversos tipos de acidentes de trabalho, não ocorrem devido a uma simples fatalidade. Ações de caráter preventivo asseguram a identificação, eliminação ou redução dos riscos de acidentes, desde que sejam bem planejadas e executadas, além da responsabilidade de seguir uma série de normas específicas para que a operação seja segura e livre de incidentes. Analisando-se o fato pela NR11, que trata de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, chegou-se a duas causas mais prováveis para o ocorrido: falta de atenção dos funcionários, operador de empilhadeira e o funcionário ferido, e falta de cumprimento de procedimentos quanto à operacionalização da máquina empilhadeira. Iremos apresentar uma série de recomendações levando em conta as características construtivas e técnicas das empilhadeiras, a maneira de segura operação, importância de manutenções periódicas e preventivas, treinamentos para operadores e pessoas envolvidas no processo, investimento em equipamentos de proteção individual e coletiva, entre outros. Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades, porém são muito perigosos, especialmente quando usados em condições inadequadas ou de forma incorreta. O transporte de uma carga é representado pelo deslocamento da mesma seguindo um roteiro e uma rota com um objetivo específico. As empilhadeiras foram evoluindo de modo a adaptarem-se às várias necessidades impostas pela indústria e assim variam radicalmente de um ramo de indústria para outro. No entanto, elas possuem uma massa enorme, uma estrutura rígida, resistente e operam próximos dos trabalhadores. Adicionalmente, as cargas são movimentadas simplesmente suportadas nos garfos de modo que não estão presas ao veículo, dependendo assim dos efeitos de gravidade e de estabilidade. Os riscos associados ao transporte de cargas podem significar perdas às próprias cargas transportadas, às pessoas ou a bens patrimoniais. Com esta mudança no modo como se elevam e transportam as cargas, veio também uma mudança no padrão das lesões ocorridas no trabalho. Reduziram-se as lesões associadas à movimentação manual e aumentaram as associadas com o uso de equipamento mecanizado. Intencionalmente, ao longo das últimas décadas, têm sido identificados como grandes contribuintes para a lista de acidentes graves e fatais. Na maioria dos casos, as lesões não envolveram os operadores das empilhadeiras, mas os trabalhadores adjacentes. Toda e qualquer empresa, do ponto de vista de logística, tem como necessidade básica o transporte e o içamento de cargas. Para isto, é preciso profissionais muito bem treinados que conheçam as técnicas relativas a este processo e que trabalhem com o máximo de eficiência e segurança. A movimentação de máquinas e o içamento de cargas não permitem erros. Cerca de 40% dos acidentes de trabalho ocorridos no Brasil são provocados na movimentação de materiais. A empilhadeira tem considerável participação neste alto índice de acidentes, inclusive quanto à gravidade. O artigo 131 do Decreto da Lei 2171, de 5 de março de 97, estabelece: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. São também, no entanto, bastante perigosos, especialmente quando usados em condições inadequadas ou de forma incorreta. Na verdade, por detrás do uso dos veículos industriais se oculta uma série de riscos que muitas vezes passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos, providências só vão ser tomadas após a ocorrência de um acidente, quase sempre muito grave. Prensagem, entorse, fraturas e contusões são danos costumeiros,
causados primariamente por práticas inseguras de trabalho como elevação inadequada, transporte de cargas além do limite permissível e falta de uso de equipamentos adequados. A norma regulamentadora 11 deve ser tomada como referência para a elaboração de qualquer atividade preventiva ao uso de veículos industriais. Porém, tal como todas as demais normas, ela não esgota de forma alguma o assunto, havendo necessidade da atuação do profissional especializado para o desenvolvimento e detalhamento de um programa específico. Postos de elevadores e monta-cargas. Os itens 11.1.1 e 11.1.2 se referem aos postos de elevadores e monta-cargas, que deverão ser cercados e isolados com material resistente. As suas portas de acesso deverão conter sistema de bloqueio de abertura nos vários pavimentos, a fim de evitar que algum funcionário abra, quando na ausência deste elevador no pavimento em questão, evitando assim a ocorrência de acidentes. Movimentação de materiais. O item 11.1.3 da NR11 deixa definido que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias da resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Importante salientar que materiais como cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos devem ser periodicamente inspecionados e substituídos suas partes defeituosas. As manutenções preventivas nos maquinários serão sempre importantes e o acompanhamento, monitoramento e documentação dos mesmos são essenciais e dependem também da cooperação dos profissionais responsáveis pelo ambiente de trabalho. O item 11.1.3.2 diz respeito à obrigatoriedade de indicar em local visível em todos os equipamentos deste tipo a carga máxima de trabalho permitida. A NR11 descreve as condições relativas ao operador, iniciando no item 11.1.5, quando menciona que o operador deverá receber um treinamento específico que o habilitará nesta função. Neste ponto, é importante estarmos atentos para alguns detalhes que podem fazer muita diferença, seja na prevenção de acidentes, seja diante de possíveis problemas causados por um acidente. O primeiro diz respeito à pré-seleção do operador, o que passa obrigatoriamente por conhecimentos e requisitos próprios da NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Portanto, antes de tudo, o operador de veículo industrial deve ser uma pessoa apta do ponto de vista médico para exercer e realizar este tipo de trabalho. Isso pode dizer muita coisa, por exemplo, necessidade de acuidade visual. O item 11.1.6 cita que operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir em horário de trabalho se portarem um cartão de identificação, com nome e fotografia. O cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e, para revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Os equipamentos de transporte motorizados devem conter advertências sonoras, principalmente o sinal sonoro de marcha ré, e necessitam passar constantemente por uma inspeção de rotina, que pode ser verificado através de checklist. Atenção especial deve ser dada ao item 11.1.8, que define a substituição imediata de peças defeituosas. Toda manutenção deve ser feita sempre e apenas por profissionais capacitados para esta finalidade, que devem gerar evidências documentais nas quais, entre outras coisas, seja possível, em caso de necessidade, identificar o responsável pela verificação e reparos. Por fim, recomenda-se ainda que seja definida uma sistemática de verificação a ser feita pelo próprio operador, ou seja, algo como uma checklist básica a ser observada antes das operações pelo usuário do veículo. Avaliação do local de circulação das máquinas transportadoras. Em ambientes fechados com pouca ventilação, a emissão de gases deve ser controlada para evitar concentrações acima das permitidas. Nestes ambientes, é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustões internas, salvo se providas de dispositivos neutralizadores de emissões gasosas, devendo ser dada preferência por motores movidos a GLP ou gás natural. Atividades de transporte de sacos. Denomina-se transporte manual de sacos toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua,
no qual o peso de carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua disposição. A norma estabelece a distância máxima para transporte manual de um saco, 60 metros. Ela proíbe o transporte através de pranchas sobre vãos superiores a 1 metro. Operações manuais devem ser sempre auxiliadas por um ajudante. Empilhadeiras. A empilhadeira é um veículo automotor utilizado para a movimentação horizontal e vertical de materiais. É dotada de garfos ou dispositivos específicos para realizar atividades de empilhamento, transporte e descarregamento de cargas. É um veículo de grande utilidade que substitui com vantagens talhas e pontes rolantes, pois realiza tarefa que ocupariam várias pessoas. Outros sistemas de movimentação de carga. Existem diversos sistemas de levantamento e movimentação de cargas, os quais são utilizados dependendo da velocidade do movimento, peso de carga, tipo da carga, automação de sistemas, meio ambiente, entre outros. A seguir, cita-se outros tipos de movimentadores: transportadores hidráulicos, guindastes, pontes rolantes, pórtico e semipórtico, talhas e plataformas elevatórias. Estudo de caso. Uma funcionária que estava saindo para o horário do almoço da fábrica de produção de sachês, ao abrir a porta que dá acesso ao corredor, foi atingida por uma empilhadeira. O operador da empilhadeira não obtinha visibilidade devido à altura dos pallets. No local do acidente, com a empilhadeira carregada, o operador apenas escutou um barulho, mas não parou. Ele cessou o movimento do veículo somente após o alerta dos colegas. A funcionária foi atingida no calcanhar direito, levando à fratura, e foi arrastada por alguns metros, causando queimadura na coxa direita. Logo após o ocorrido, uma técnica de segurança do trabalho e um integrante da CIPA compareceram ao local. Acionando o sistema de emergência, ela foi encaminhada para o hospital mais próximo. Entrevistas. Inicialmente, foi selecionado um grupo de pessoas de diferentes níveis hierárquicos da empresa para análise do acidente. Os participantes do grupo foram supervisor de manutenção, técnico de segurança do trabalho, supervisor de produção, gerente de produção, auxiliar de controle de qualidade e auxiliar de produção. Reuniu-se o grupo e foi-se até a linha de produção, onde se fez uma conversa com as pessoas que presenciaram o acidente, obtendo-se informações sobre as condições que levaram ao evento. Buscou-se responder as seguintes questões: o que e como aconteceu o evento? Como a organização do trabalho contribuiu para o evento? Manutenção e limpeza eram suficientes? As pessoas envolvidas eram capacitadas? O layout do trabalho influenciou no evento? Outras condições influenciaram o evento? Resultados da entrevista. O resultado da entrevista serviu como base para a equipe conhecer o processo e obter informações relevantes sobre o acidente. No momento da entrevista, um ponto que ficou evidente é que uma condição que pode ter contribuído para a falta de atenção de ambos funcionários é o horário do evento em questão, saída para o almoço. Neste horário, os colaboradores costumam sair apressados do local de trabalho para se dirigirem ao refeitório. Diagrama de Ishikawa. Através de reunião com a equipe, chegou-se às seguintes causas possíveis do acidente e agrupou-se em um esquema, baseando-se no diagrama de Ishikawa. Gerenciamento. Falta de curso de reciclagem, ritmo de trabalho. Mão de obra. Excesso de velocidade, desatenção. Métodos. Falta de procedimento para trafegar com empilhadeira. Falta de procedimento para trafegar a pé. Meio ambiente. Falta de sinalização nas vias de pedestres. Falta de visibilidade. Máquina. Ausência de sinalização sonora, pontos cegos na empilhadeira. Material. Visão obstruída pela carga. Todos esses motivos levaram ao efeito atropelamento. Checklist da NR11. O resultado foi que a empresa atendia a todos os requisitos da NR quanto ao transporte de cargas. Ela se preocupou com o treinamento anual dos operadores e contratou uma terceirizada para a realização de tal. A CIPA conferiu os equipamentos mensalmente e os documentou. Manutenções preventivas foram realizadas de acordo com o programa e peças, quando avariadas, foram trocadas e substituídas imediatamente. Conclusão.
Com base no estudo do acidente ocorrido, utilizando-se as ferramentas do diagrama espinha de peixe, Ishikawa, alinhando com a checklist da NR11, chegou-se a duas causas mais prováveis: falta de atenção por ambos funcionários e falta de atendimento de procedimentos para operacionalização de empilhadeiras. Podem-se identificar alguns fatores de risco na atividade. O local de acidente é de grande circulação de pessoas, assim necessita-se de intensiva sinalização de segurança e atenção por parte dos operadores. Operadores de empilhadeira foram orientados quanto à visibilidade, se necessário, transitar em marcha ré, e pedestres devem estar atentos ao trânsito de máquinas e alertas sonoros. Em cruzamento de portas, os motoristas devem atentar-se aos espelhos retrovisores e uma ordem de serviço deve ser emitida no primeiro dia de trabalho, orientando novos colaboradores sobre os riscos existentes. Deve-se ter atenção redobrada nos horários de chegada, almoço e saída e evitar-se manuseio da empilhadeira nesses intervalos, sempre que possível. Conclui-se que na atividade de transporte e movimentação de materiais é necessário seguir a NR11 e ter um trabalho intensivo de treinamento e orientação dos colaboradores quanto ao conhecimento de normas e procedimentos, tomada de atenção ao transitar em vias de circulação de equipamentos de transporte e investimentos em equipamentos de proteção coletiva. Muito obrigado e bons estudos!